Bom, a gente está falando sobre medo aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre fobia? São emoções diferentes? O Karnal trouxe um pouquinho pra gente, mas vamos ouvir agora mais uma vez a Júlia Garcia Duran. Olha só. A fobia é uma outra emoção que, diferentemente do medo, ela é desproporcional e incompatível às possibilidades e ao perigo real oferecido pelos objetos ou pelas situações fobígenas. O que isso significa? Que o contato com algumas situações vai produzir no indivíduo uma intensa crise de ansiedade sem que essas situações realmente ofereçam um risco ao sujeito envolvido. Bom, a gente acabou de falar sobre fobia, então chegou a hora. Chegou a hora que Gabriela Prioli adora. Chegou a hora do nosso teste de conhecimento. A produção selecionou, olha aqui, vários tipos de fobia e a gente vai tentar acertar o significado delas. Funciona assim, a gente recebeu então esse gabarito aqui e aí a gente vai tirar um papelzinho, né? O gabarito vai para a tela? Vamos ver o gabarito na tela agora, vamos ver. Aí a gente vai tirar, olha só, são muitas opções. Nossa, medo do céu, eu li Mano do Céu de longe. Mano do céu. Eu sou míope, tá, gente? Então, às vezes eu não consigo enxergar a tela de longe, mas é medo do céu. A gente vai escolher aqui, então, mas aí todo mundo tenta acertar? É, todo mundo vai colocar. Tá bom. A gente tem aqui uma caixinha, a gente vai sortear a palavra e vai escolher o que imagina ser a resposta certa para a fobia que sair. Karnal, mais uma vez, não participa. Vai ficar aqui como comentarista. Então, eu vou abrir os trabalhos aqui. Ó, quando a gente tirar o papelzinho, a gente mostra pra câmera. Melissofobia. Melissofobia. Vamos colocar o gabarito na tela de novo para as pessoas verem as opções que elas têm? E, de repente, ajudarem a gente na hashtag CNN Brasil Tonight? Melissofobia. Nossa. Medo de tempestades, medo de se sentir sozinho, medo de anfíbios, sapos principalmente, medo mórbido de espelhos, medo de ficar sem celular ou sem forma de se comunicar com o mundo, medo de situações sociais, medo do céu, medo mórbido de abelhas, eu chutei aqui, medo do mas dia eu seguinte, horror, aversão a outras pessoas, contato com medo de elementos químicos ou medo de cemitérios. Vocês têm alguma ideia? Não. Eu vou... Peraí, vamos colocar a resposta aqui. Vamos colocar a resposta aqui. Vamos ver o que cada... Eu coloquei o medo de cemitérios. Eu coloquei medo de elementos químicos. Medo de cemitérios, eu coloquei. Eu pus anfíbios. Vamos ver a resposta? E aí, Karnal? A gente tem a resposta? Calma, tem a resposta na tela? Medo Abelha? mórbido de abelhas? Caso do mel. Ai, claro. Ai, Melífluo, mel que flui. sim. Quando ele conta a resposta, fica óbvio. É tão óbvio. Alguém acertou na hashtag? Não. Não é difícil. Nossa, Karnal, eu jamais acertaria. Bom, ao longo do programa a gente vai ver outras palavras aqui, então você continua com a gente, quem sabe até o fim a gente acerta alguma. Mas afinal, por que a gente sente medo? E será que o medo é sempre uma coisa ruim? A gente vai ouvir mais um trecho da entrevista com o médico neurologista Fabiano Mulin. Olha só. O medo é essa construção consciente do perigo. O que o seu corpo está mostrando, o que o seu corpo leva para o cérebro, é essa informação de que, opa, o que você está lembrando, o que você está vivendo, o que você está pensando não me agrada. Se eu vou dar um nome ou não de medo para isso, vai depender muito das minhas experiências passadas para que eu possa categorizar isso no nome medo. E isso importa por quê? Porque apesar de existir, toda vez que eu me defronto com um perigo, uma resposta imediata, uma resposta do corpo e uma resposta até de estruturas mais profundas do cérebro, existem estruturas mais corticais, que nós chamamos, mais recentes evolucionariamente falando, que nos permitem ter certos controles. Nem todo mundo que sente medo paralisa, mas muitos sentem. E do mesmo jeito que eu treino, por exemplo, como médico, não ter medo de cuidar da sua vida, mesmo quando ela está no limite da vida e da morte, porque eu sei que eu posso fazer a diferença, um repórter bem treinado pode fazer da mesma maneira. Na verdade, ele pode transformar o medo em combustível para trabalhar melhor, seja no centro cirúrgico, no pronto-socorro ou, por exemplo, no jornalismo.
Olha que interessante, a gente está falando do jornalista que pode aproveitar o medo para trabalhar melhor. Eu estou aqui com o livro do Lorival Santana, nosso colega aqui de CNN, que escreveu justamente sobre isso, Minha Guerra contra o Medo, o que o risco de morte ensina sobre a vida. É muito legal, né? A gente fala sempre de ressignificar as experiências, então a partir de uma experiência de enfrentamento do medo, a gente pode justamente usar isso como combustível. Ele citou na entrevista, inclusive, o Lorival. E aí a gente tá com o livro dele aqui. Um beijo, viu, Lori? A gente adora você, nosso colega aqui na CNN. Olha só, para você que acompanha a gente, você sabe que a gente tá em todas as redes sociais. A gente também tem uma página no Facebook. Dá para seguir a gente lá no @CNN Brasil Tonight, apontando a câmera do teu celular para este QR Code que tá aqui no cantinho da tela. Você vai direto para nossa página. Não precisa ter medo de apontar o celular para o QR Code. Vocês sempre participam com a gente sempre está de olho aqui nos comentários. Bom, eu perguntei para a Gabi já o medo que ela tem. Perguntei para o Karnal, Rita, tem alguma coisa que te dá medo? Caramba, atualmente não que eu lembre, assim, mas eu tinha muito medo de falar em público. Muito medo mesmo. Eu lembro que a primeira vez eu paralisei e falei que estava passando mal. Eu ia entrar, não entrei. Então, eu acho que é por isso que é importante, né? Essa coisa do enfrentamento. Tanto é que hoje eu tô aqui. E isso não faz muito tempo, faz, 5 anos. Mas eu tinha medo de falar em público. E público, pra mim, era tinha 2 pessoas, já era público. Então, eu ficava quietinha. Eu era conhecida por ser aquela pessoa que não fala. Não consigo imaginar alguém com medo de falar em público quietinho. Ai, eu consigo, Carnal. Eu sei exatamente a sensação. Mas eu acho muito legal, assim, como você tem um medo e aí você acha que não vai conseguir, você consegue, se supera e aí você consegue diminuir, de certa maneira, aquele medo dentro de você, né, cara? É que alguns medos são, do ponto de vista da estrutura do indivíduo, incontroláveis. Então, quando a gente diz, nossa, o indivíduo enfrentou, eu já fiz escalada com alguém que tinha um grau de acrofobia e a pessoa enfrentou, fez a escalada e enfrentou. Mas eu acho que tem medos que nós não podemos julgar, que eles são completamente paralisantes, completamente mobilizam o indivíduo. Então, às vezes, não é coragem, mas é o grau do seu medo. Se o seu grau for médio ou pequeno, aí vale o que disse Oscar Wilde sobre a tentação. Se você resistiu, é porque ela é fraca. Se você resistiu à tentação, ela é fraquinha. Se você conseguiu superar seu medo, é porque talvez você consiga superar o medo. Mas há medos que você não consegue. A gente nunca pode julgar isso em alguém. Acho que o critério é a gente avaliar só o que a gente sente, né? Não querer avaliar a sensação do outro. Porque, como sempre, todos os sentimentos, todas as emoções que a gente sente são nossas, né? Então, não dá para medir sabe a dor a e a do delícia. outro. Exatamente. Bom,